Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde a todos nós, amém? Hoje nós vamos estudar então lá dois versículos lá do livro de Gálatas, Gálatas 5, 16 e 17, amém? Destaca aí então aí na sua Bíblia, e enquanto nós tocamos um louvor. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né? Deus no controle, amém? Nós só precisamos confiar em Deus e permanecer vigiando e orando, amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, que a Tua palavra possa hoje, Senhor, nos exortar, consolar, nos direcionar, Pai, ao caminho certo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, de toda armadilha, de toda tentação provada pelo inimigo, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem na nossa direção para nos fazer cair no erro, tudo aquilo que é maligno, seja dissipado, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o nosso caminhar, o nosso caminho, como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traz para nós a paz, o equilíbrio, o fortalecimento, Pai, para nós continuarmos caminhando na Tua presença, caminhando pelo Espírito e não dando vazão, não dando espaço, Senhor, para os nossos desejos da carne, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor guarde, proteja e livre cada vida que aqui está, Pai. Guarda a entrada e a saída deles, livra de todo perigo, de todo mal, de doenças, enfermidades. Livra, Senhor, de acidentes, de pragas, de maldições, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Amém. E amém. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje está lá no livro de Gálatas, Gálatas 5, versículos 16 e 17. E a palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em
conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? Porque por mais que nós estejamos já há um tempo na presença de Deus, né? Como convertidos, como aqueles que já se entregaram para Cristo, né? Já passaram pelo batismo, já são novas criaturas. Por mais que nós estejamos na presença de Deus, somos cristãos, estejamos ali praticando a nossa fé, né? A palavra sempre nos lembra que a nossa carne, ela não é convertida, né? Que existem aí duas forças que guerreiam, né? A carne e o espírito. E o texto nos diz que nós devemos viver pelo espírito e de modo nenhum satisfazer os desejos da nossa carne. E nós sabemos por quê? Porque no livro de Gálatas, aqui, a partir do versículo 29, vai falar das obras da carne, né? A carne, ela é governada pelo mundo, né? Pelos desejos, as paixões da nossa própria carne. Então, quando nós deixamos nos levar pela nossa carne, olha quais são as obras da carne, lá no versículo 19 de Gálatas 5. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, o ódio, as discórdias, os ciúmes, a ira, as dissensões, as facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as coisas da carne, elas são perigosas porque ela nos conecta às coisas que o mundo gosta. Se nós vivemos pela nossa carne, nós sabemos que o mundo é governado por Satanás. Então, Satanás, ele vem com as suas, né, com seus pratos, com as suas ofertas, com as suas, como é que se diz, a tentação. Mas a tentação, ela não é mais forte do que nós. Não existe nenhuma tentação mais forte, né? Nós podemos resistir às tentações por meio da vigilância, por meio da oração. Então, aqui o que o texto está dizendo é que nós não podemos satisfazer os desejos da nossa carne, porque o inimigo, ele gosta das coisas da carne, é por meio da carne que ele controla, né? Nós somos controlados pela nossa carne, o inimigo consegue nos derrubar por meio da nossa carne, consegue fazer com que nós venhamos a pecar, né? Então, e o pecado faz separação entre o homem e Deus, né? Então, se nós estamos entregues aos desejos, às paixões da nossa carne, nós estamos numa pior, porque a nossa carne, ela não deseja o melhor, não é como estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? E quais são os frutos do Espírito? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, são aí duas forças, né? E essas forças, elas guerreiam uma contra a outra, né? Se nós vivemos pelo Espírito, nós deixamos o Espírito Santo nos aconselhar, nos guiar, os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos posicionamentos, as nossas palavras, tudo isso vai trazer vida para nós, tudo isso vai trazer os frutos do Espírito Santo, vão ser vistos através de nós, né? Mas a nossa carne não tem nada de bom, né? A nossa carne, ela não é convertida. E isso não importa o tempo, se eu estou convertido a 5, a 6, a 2, a 10, a 9, é uma eterna guerra, mesmo que você não queira orar, que você não queira jejuar, que você não queira guerrear contra isso, e essa guerra está acontecendo a todo momento, né? Então nós precisamos, por meio da vigilância, por meio da oração, não deixarmos nos levar pela nossa carne, porque ela não tem nada que preste, gente. Desculpa falar assim, mas é a verdade, a carne não tem nada de bom. Se a gente vê ali, né, ciúmes, ira, ódio, inveja,
Tudo isso são coisas que não agradam a Deus, e sim agradam o príncipe das trevas, aquele que é governador deste mundo, do mundo de trevas, né? Existe o príncipe das trevas que governa o mundo. Então, se eu tô só na minha carne, caio em todas as tentações, tudo que é tipo de pecado eu cometo, eu estou ficando mais distante de Deus, todos os dias mais distante de Deus e cada vez mais perto de Satanás, fazendo o que Satanás se agrada, amém? Que é o que é uma vergonha para todos nós cristãos, né? Porque nós precisamos passar pelo processo da santificação, né? Que é o abandono do pecado, a vida consagrada a Deus, amém? E nós nos consagrando a Deus, nos purificando, né? Nos consagrando a Deus, nós vamos entender que o pecado ele não faz mais parte da nossa vida. A nossa vida agora é governada pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele governa a nossa vida, nós não sentimos necessidade, nós não queremos o pecado, porque nós queremos fazer o que é agradável a Deus. Nós queremos dar fruto. Os frutos do Espírito Santo vão aparecer através da nossa vida. Amém? Então, por isso que ali o texto diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Então, elas estão em conflito, estão em guerra, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, nós não vamos fazer aquilo que nós desejamos fazer se nós estivermos sobre o domínio da nossa carne, porque a carne ela não se converte, ela nunca vai se converter, né? E as consequências serão as piores, porque o pecado ele traz consequências terríveis sobre as nossas vidas. Com o tempo, dependendo do que nós estamos fazendo, isso retorna para nós. E aí as consequências, os resultados não são bons. Então, que nós possamos compreender essa palavra hoje, né? Porque aqueles que praticam as coisas da carne, o texto lá em Gálatas diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não alcançarão a vida eterna. Porque nós vim para Cristo significa eu sacrificar, eu crucificar a minha carne, eu abrir mão de tudo aquilo que é mundano, que é da minha carne, e buscar viver a presença no Espírito Santo, buscar os dons, a frutificação, buscar ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio de Deus eu sou, menos eu quero o pecado, menos eu quero as coisas do mundo. O inimigo ele né? O inimigo ele luta contra nós, filhos de Deus, nós somos alvos do inimigo, ele atira setas, ele atira dardos inflamados contra nós, contra a nossa mente, existem as tentações, mas não há nada que nós não possamos resistir com vigilância, com oração, né? Lendo a palavra de Deus é a palavra da verdade, traz vida ao nosso espírito, então nós precisamos vigiar, sempre vigiar e orar, para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a ser envergonhados, né? Porque quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos cheios de Deus, o pecado ele não é mais prazeroso para nós. O pecado tá fora da nossa vida. Tem gente que diz, isso não é possível. É possível sim, gente. Quanto mais nós buscamos Deus, quanto mais nós queremos agradar a Deus, quanto mais nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós buscamos fazer aquilo que agrada ao Pai. Amém? Porque existe, né? Existe aí uma recompensa em ser diferente, uma recompensa em buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Nós temos uma vida que agrada a Deus e os frutos vão aparecer na nossa vida, né? Então, que nós possamos ficar com essa palavra, vigiar mais, orar mais, né? Para que a gente não venha ter pensamentos, posicionamentos, ideias, são tantas coisas que nós podemos pecar, né, gente? Tantas coisas que nós precisamos vigiar e às vezes a gente não vigia, acaba falando alguma palavra, acaba fazendo algo que não agrada a Deus, né? Às vezes não agrada as pessoas, atrai briga, atrai confusão. Então, vigiar contra isso, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Existe duas forças, né? Duas vontades, a do Espírito Santo e a da nossa carne. E o texto está dizendo que de maneira alguma nós temos que satisfazer os desejos da carne, porque a carne
Tá todo aquele rol lá do versículo 19 ao 21 de Gálatas 5, né? E quem se deixa levar pela sua carne não herdará o reino de Deus. Então, que nós possamos crucificar a nossa carne, buscar mais o Espírito Santo, buscar os frutos do Espírito Santo, passar pelo processo da santificação, buscar ser santo, buscar ser lavado, remido no sangue do Cordeiro, para que a gente tenha acesso à presença de Deus, permaneça lá, para que a gente venha ter os frutos do Espírito Santo, permanecer cheio, permanecer em paz com Deus, amém? Amém. E tudo dará certo. Então, vigilância e oração, amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente vigie, para não ceder à carne, amém? Então, vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar então, amados. Vamos orar para que Deus nos ajude, né? Para que nós possamos ser fortes, né? E buscarmos mais o Espírito Santo, orarmos mais, jejuarmos mais, buscarmos cada vez mais abandonar aí aquilo que não agrada a Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, que nós possamos, Pai, viver pelo Espírito. Não satisfazer os desejos da nossa carne, Senhor. Como nós vimos, a nossa carne não tem nada de bom. Elas desejam as coisas mundanas, as coisas deste mundo, Pai. Tire, Senhor, a Deus, nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que é mundano, o ódio, a raiva, as maledicências, bruxarias, tudo aquilo que é do mundo, Senhor, que nós possamos nos voltar para o Teu Espírito Santo, nos voltar para Deus, fazer o que Te agrada, Pai. Que nós possamos vencer sempre esta guerra, Senhor, por meio da vigilância, por meio da oração, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Te pedimos, Pai, nos guarda, protege, livra de todo perigo, de todo mal, e que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, buscando os frutos do Espírito Santo, Pai, buscando abandonar o pecado, as coisas que não Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa nos edificar hoje, neste dia, Senhor. Lembrando que o Senhor está guardando e protegendo cada casa, cada lar, Senhor, derramando cura, aqueles que necessitam de cura física, interior, emocional, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, toda a tentação, vai repreendendo, Pai, todo o ódio, toda a inveja, toda a palavra maldizente, orações contrárias, pragas, tudo aquilo que não provém de Deus, Pai, vai caindo por terra. Toda pessoa que está sendo atacada nos seus pensamentos, nas suas emoções, ó Deus, que esses dardos, essas setas malignas venham a cair por terra em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo venha nos trazendo equilíbrio, harmonia, paz. Que o Teu Espírito Santo venha alinhando, Pai, a mente, o corpo e o Espírito, em nome de Jesus. Que nós possamos sentir aquela paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa
acabar com os nossos conflitos internos, que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele ministre, para que Ele nos direcione, para que Ele trabalhe, Pai, em nosso espírito, para que Ele nos direcione às coisas de Deus, aquilo que agrada a Deus, para que nós não venhamos ser governados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe das trevas. Seja repreendido agora toda a direção dada pelo inimigo, todo o conselho dado pelas trevas, em nome de Jesus, caia por terra, e que nós possamos ser tomados pelo Teu Espírito, que nós possamos transbordar as coisas de Deus, os dons, os talentos, os frutos do Espírito Santo possam ser vistos através de nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que haja luz, muita luz, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Vigiem, né? Muita vigilância, muita oração. Não pare de orar, não pare de buscar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.